Marco Aurélio ficará extremamente revoltado após ele acabar de se casar com a Leila e durante sua lua de mel ele acabar levando um tiro. Bom, com isso Marco Aurélio ele vai logo deduzir que foi Odete Roitman, porque ele tinha divulgado várias informações que manchou a imagem de Odete Roitman desde todas as listas de amantes de Odete Roitman a um esquema que favorecia alguns políticos. Com isso, o Marco Aurélio deduziu que ele sofreu uma represária da parte de Odete Roitman e por isso ela tentou matá-lo. Mas o Marco Aurélio ele age de sangue frio. Ele resolve propor um jantar com a Odete Roitman. Nesse jantar, ele sela a paz com a Odete Roitman, pelo menos na aparência. Ele aperta a mão de Odete Roitman e ainda dá uma mala com bastante dólares para Odete Roitman, para ressarcir todo o desvio de dinheiro que ele desviou ao longo desses anos. Ele dá uma mala com muitos dólares. Odete pergunta a origem do dinheiro, mas todos já sabem. Só que essa jogada de Marco Aurélio ela foi mais uma cortina de fumaça para o que viria em seguida, porque na real ele não queria deixar a Odete parecer que foi ele que deu vários tiros nela. A Odete sofrerá um atentado. No capítulo que vai ao ar no dia 16 desse mês, o Marco Aurélio sofre um atentado, leva um tiro. Logo em seguida, no capítulo que vai ao ar dia 20 desse mês, é a vez de Odete Roitman sofrer um atentado. Bom, na narrativa que eu estou explicando para vocês, a gente observa que o Marco Aurélio ele sofreu um atentado e ele tentou manter as aparências e ele tentou fazer a Odete Roitman acreditar que ele não achava que foi ela que tentou matá-lo e ele tentou ali apaziguar a situação, pagando a Odete. Enfim, quer entender melhor essa história? Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Então a gente vai observando que o Marco Aurélio foi agindo na surdina. Ele começou a divulgar informações que poderia prejudicar o Odete no conselho da TCA, e o intuito dele era afastar o Odete Roitman e assim ele conseguir continuar desviando dinheiro da TCA como ele havia fazendo ao longo de muitos anos. E com o Odete afastado do conselho, ele poderia continuar desviando dinheiro de boa. E isso que ele estava querendo fazer. Foi aí que ele começou a divulgar essas informações que poderiam prejudicar a imagem de Odete Roitman. E querendo ou não, como o próprio Afonso falou, o tamanho da TCA é tão grande que qualquer coisa que o CEO da TCA faça, a vida pessoal influencia nas ações da própria empresa. E era isso que o Marco Aurélio ele queria atingir. Numa conversa com o Mário Sérgio, ele fala assim: a sociedade é machista? Então vamos ser machista. Vamos divulgar a lista de amantes de Odete Roitman. E aí ele divulga essa tal lista. E aí o mais interessante é que Odete ela vai querer saber por Mário Sérgio quem foi que divulgou essa lista de amantes. Bom, e o Mário Sérgio tá jogando nos dois lados, tá fazendo um jogo duplo, né? Ele disse que foi alguém do executivo, da área executiva da TCA que vazou. A Odete logo deduz que foi o Marco Aurélio.
E aí, ao mesmo tempo, o Mário Sérgio fala com Freitas para que ele dedure o Marco Aurélio. Freitas estava querendo ganhar um dinheiro para comprar a casa da sua mãe, começou a entregar várias armações de Marco Aurélio, como ele desviava o dinheiro. Isso fez Odete saber que a clínica de estética de Marco Aurélio servia para desviar dinheiro. É aí que Odete Roitman manda a polícia ir lá fazer uma busca e apreensão. Marco Aurélio consegue se safar, subornando todos os policiais, e consegue sair ileso. Porém, a gota d'água para Odete é quando o Marco Aurélio divulga mais uma falcatrua de Odete Roitman. É nesse contexto que Odete Roitman atira em Marco Aurélio revida e ainda coloca a culpa em Heleninha e César. E, segundo teorias, quando Odete acredita que a Heleninha e o César tentaram matá-la, ela não pensa duas vezes e mata os dois. Mas isso também é só uma teoria, né? A partir desse ponto a gente não sabe se é realmente isso que a Odete vai fazer, já que a Odete foi capaz de perdoar o César. Mas será que ela é capaz de perdoar o César mesmo sabendo que ele está querendo te matar? Não. Será que vem aí uma aliança? A Fátima também está por trás disso tudo. A Fátima também se tornou aliada de Marco Aurélio para derrubar o Odete Roitman. Enfim, né? O Odete Roitman está cheio de inimigos, né? Estou achando bem interessante. Eu diria que a autora criou um arco muito melhor do que a primeira versão, para a gente ficar em dúvida de quem matou Marco Aurélio. Na verdade, ficar em dúvida quem matou a Odete Roitman. Porque a gente observa que tem muita gente que tem vários motivos para matar a Odete Roitman. Alguns dos motivos pode ser às vezes contundente. Por exemplo, o César tem um motivo bem plausível. Ele vai herdar 50% da TCA se a Odete Roitman morrer. O Mário Sérgio tá com dor de cotovelo. A Fátima perdeu o amante. O Marco Aurélio quer continuar desviando dinheiro da TCA. E tudo isso só aconteceria se a Odete Roitman morresse. Então, tem motivo de sobra, tem gente de sobra para matar a Odete Roitman. Mas será que a autora ela vai fazer alguns desses personagens, quer dizer, um desses personagens matar a Odete Roitman, ou será uma pessoa completamente fora desse núcleo? Comente, tchau, até o próximo vídeo.